Assim que se decidiu nossa partida para a Itália, Shaul foi entregue com os outros prisioneiros a um oficial do regime do imperador chamado Júlio. Iniciamos a viagem em Adramítio em um barco que partiria em direção dos portos ao longo da costa da província da Ásia, acompanhados por Aristarco, um macedônio da Tessalônica. No dia seguinte, aportamos em Sidom. Júlio permitiu, na idade, com um gesto de bondade, que Paulo visitasse seus amigos e recebesse o que necessitava. Prosseguimos viagem dali, navegamos bem próximo do lado protegido de Chipre, porque os ventos estavam contra nós. Então passamos para o mar aberto ao longo das costas da Cilícia e da Panfilha e chegamos a Mirra da Lícia. Ali, o oficial romano encontrou um navio alexandrino que partia para a Itália e nos colocou a bordo dele. Durante alguns dias fizemos pouco progresso e chegamos a Cnido, com dificuldade. O vento não nos permitia continuar em frente pela rota direta, portanto navegamos do lado protegido de Creta, a partir do Cabo Salmona, e continuando o nosso desafio, aproximamo-nos da costa até alcançarmos um lugar chamado Porto Agradável, próximo da cidade de Lazéia. Pelo fato de muito tempo ter sido perdido e continuar a viagem seria arriscado, porque já era passado o tempo do Yom Kippur, dia do perdão, Paulo os advertiu: homens, percebo que nossa viagem se transformará em uma catástrofe, não apenas pela perda da carga e do navio, mas também pela vida de todos nós. Entretanto, o oficial deu mais atenção ao piloto e ao dono do navio do que as palavras de Paulo. Além do mais, pelo fato de o porto não estar bem equipado para o inverno, a maioria decidiu partir dali com a esperança de chegar a Fenícia, outro porto da Creta, e passar o inverno ali, um lugar protegido dos ventos do sudoeste e noroeste. Assim que uma brisa suave do sul começou a soprar, eles imaginaram poder alcançar seu objetivo. Portanto, levantaram âncora e começaram a costear Creta, bem próximo da praia. Pouco tempo depois, um vento do nordeste, chamado Efraquilon, soprou a partir da terra, forte e impetuoso, atingindo-nos. O navio foi arrastado e não conseguiu resistir ao vento, portanto, desistimos de lutar e nos deixamos levar por ele. Enquanto passávamos por um lugar protegido de uma pequena ilha chamada Cauda, conseguimos com esforço extenuante controlar o barco salva-vidas, içaram-no e reforçaram o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Mas no dia seguinte, pelo fato de lutarmos com uma tempestade tão forte, eles começaram a lançar fora o que não era essencial. E no terceiro dia lançaram ao mar o equipamento de navegação com as próprias mãos. Por muitos dias não apareceram o sol nem as estrelas. Enquanto a tempestade continuava a cair sobre nós, até que gradualmente perdemos toda a esperança de sobreviver. Foi então, quando já haviam passado muito tempo sem se alimentar, que Shaul levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter ouvido meu conselho de não partir de Creta. Se o tivessem feito, teriam evitado esta perda desastrosa. Agora, porém, meu conselho é que tenham coragem, porque nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será perdido.
Pois nessa noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo. Ele disse: Não tenha medo, Paulo, você terá de comparecer perante o imperador. Veja, Deus lhe deu a vida de todos os que estão navegando com você. Por isso, homens, tenham coragem, confio em Deus e creio que acontecerá o que me foi dito. Mesmo assim, devemos ser arrastados para alguma ilha. Era a 14ª noite e ainda estávamos à deriva no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros acharam que estávamos nos aproximando da terra. Então eles lançaram uma corda com peso na ponta e encontraram água com a profundidade de quase 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a corda e encontraram pouco mais de 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam as orações para que surgisse a luz do dia. Nesse ponto, a tripulação tentou escapar do navio. Eles abaixaram o barco salva-vidas ao mar, fingindo que iriam lançar algumas âncoras da proa. Paulo disse ao oficial e aos soldados: a menos que estes homens permaneçam a bordo do navio, vocês não poderão ser salvos. Então os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia em que todos se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia que vocês têm estado em expectativa ansiosa, passado fome, sem nada comer. Portanto, eu os aconselho a comer algo. Vocês precisarão estar alimentados para a própria sobrevivência, porque nenhum de vocês perderá sequer um fio de cabelo. Assim que disse isso, pegou o pão, disse uma bênção de agradecimento a Deus diante de todos, partiu e começou a comer. Com o ânimo restaurado, todos eles se alimentaram. Ao todo éramos 276 pessoas a bordo. Depois de terem comido quanto quiseram, aliviaram o peso do navio, atirando todos os grãos ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas repararam em uma enseada com uma praia, onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Portanto, eles cortaram as âncoras e as deixaram no mar. Ao mesmo tempo, afrouxaram as cordas que mantinham os lemes fora da água. Então, içaram a vela do mastro da frente ao vento e dirigiram-se à praia. Mas eles encontraram um lugar onde 2 correntes se uniam e o navio encalhou ali em um buraco de areia. A proa ficou presa e não se podia mover, ao passo que as pancadas da arrebentação das ondas começaram a quebrar a popa. Neste momento, o pensamento dos soldados era de matar os prisioneiros para que nenhum deles se jogasse ao mar e fugisse nadando. O oficial, porém, desejando poupar Paulo, impediu-os de executar o plano. Ele ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à praia, e os demais deveriam usar tábuas ou pedaços do navio que pudessem encontrar. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Eu li o Atos 27, tá bom? Atos 27, na versão do Davi Stern.